Oi gente, aqui é a Gisele e hoje eu vim fazer a retrospectiva 2021. Eu deixei esse vídeo realmente para ser o primeiro aí do ano, porque eu queria concluir todas as minhas leituras de dezembro para poder fazer a contagem, realmente selecionar os livros que eu mais amei, os que mais me decepcionaram e trazer aqui para vocês a lista completa, porque eu não queria gravar o vídeo com antecedência e depois ficar, meio sentida, porque algum livro não iria entrar na lista. Então, saldo final do ano, li 42 livros, a minha meta era ler 40 e eu fiquei até surpresa por ter conseguido. Esse ano foi um ano muito difícil para muita gente, para mim. E tiveram meses que eu li 1 ou 2 livros, geralmente o meu ritmo aí são 4 livros por mês, então acabei até conseguindo, fiquei muito feliz. E para 2022 eu coloquei como meta 50 livros. Se eu ler 4 por mês, dá 48, então eu teria que ler só 2 a mais, né? E como esse ano mesmo assim eu consegui, eu acho que agora em 2022 eu vou ler ainda mais livros. Então estou otimista. Essa é a única meta que eu vou colocar. Saiu também aqui no canal um vídeo com 6 livros desafiadores que eu quero ler ainda esse ano. Então esses 6 livros serão minha prioridade e os demais eu vou escolhendo aí conforme, for dando vontade. Acredito que esse mês eu não vou fazer TBA, porque tem alguns livros que eu quero ler, mas aí a vontade passa, a vontade vem, a vontade passa. E para não fazer um vídeo e depois não ler nada do que eu coloquei lá, eu vou deixar para a primeira TBA do ano ser fevereiro, que eu vou estar mais organizadinha. Então vamos agora começar realmente o vídeo. Eu separei 4 categorias, que são livros que eu abandonei, livros que me decepcionaram, ou seja, não são livros que eu não gostei, apenas eu esperava mais. As minhas surpresas, que eram livros, que eu não esperava gostar tanto e que eu acabei amando, e meus favoritos. Para cada categoria eu coloquei 3 livros e vou comentar muito por alto sobre cada um deles. Os que tiverem resenha, eu deixo aí o link para que vocês possam conferir de forma mais completa a minha opinião sobre cada um deles. Para começar, eu vou falar os 3 livros que eu abandonei. E eu não marco lá no Scoob todos os livros que eu inicio a leitura e não continuo. Porque às vezes eu não dou tanta chance assim pro livro, sabe? Eu leio ali 5%, 2%, e eu vejo que não tá muito no que eu tô buscando, que o livro não tem bem a vibe do que eu quero e eu já abandono. Então esses 3 livros que eu vou citar são os únicos 3 que estão marcados lá. E porque realmente eu insisti, eu tentei, eu li bastante, mesmo assim não estava rolando, então eu desisti. Eu não vou saber falar muito sobre eles, porque enfim, não li. Mas o primeiro que eu lembro, que pela ordem foi Para Lukov com Amor, da Mariana Zapata. Essa autora, ela tá, ganhando uma certa notoriedade aqui no Brasil. Ela escreve livros assim de romance, a proposta já era ser bem clichê, porém, os protagonistas têm em torno dos 30 anos e eles são patinadores no gelo, profissionais. E eu tava com expectativa boa, assim, alta, porque gosto de protagonistas mais velhos, enfim. Só que eu achei o livro infantil, os diálogos são bem infantis e me incomodava as atitudes deles. Era tipo, ai, você me empurrou. Ai, não, foi você que me empurrou. Ai, sabe, eu fiquei, gente, esse pessoal tem mesmo 30 anos, né? Se eu não me engano, o homem, o Lukov, ele tem até mais de 30, então eu senti que eu estava lendo um livro com protagonistas de 15, 16 anos, e se a autora tivesse colocado essa idade neles, para mim teria feito mais sentido. Então eu abandonei porque não me dei muito bem com a escrita dela, que inclusive eu tentei ler um outro livro dela também, mas como eu li só um capítulo, eu não estou colocando ainda como abandonado, que foi All Road Leads Here. E talvez esse eu ainda retome, porque não estava tão assim fora, do que eu gosto como Para Lukov com Amor. Esse realmente não deu e eu li muito. Ele é um livro extenso. Ele estava pelo menos no Kindle Unlimited, não sei se ainda tá, e eu li assim uns 30, 40%. Eu realmente tentei, mas não rolou. O segundo livro que eu abandonei foi A Adorável Loja de Chocolates de Paris. Eu acho que é isso, o título ele é bem longo, que é da Jane Colgan, a mesma autora de A Pequena Livraria dos Sonhos, que eu amei. É um dos livros que eu mais gostei, ele já tem resenha aqui no canal. E na sequência, quando eu terminei aquele livro, eu já embarquei nesse, Eu comprei o e-book, e não foi tão barato o e-book até,
mas eu queria ler logo, enfim, eu tava nessa vibe de romancezinho clichê. Só que essa história ela tem um ritmo bem diferente, que a gente tem duas linhas narrativas, a gente vai acompanhar a protagonista, que ela sofre um acidente numa fábrica de chocolate em que ela trabalha, e daí ela é demitida, enfim, ela reencontra uma antiga professora que recomenda ela ir para Paris trabalhar lá com chocolate com um antigo amigo dela. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhar essa protagonista, a gente vai também voltar no passado junto com essa professora e conhecer um caso de amor que ela viveu, acredito, com esse homem, né, de Paris, que ela tá recomendando a menina ir trabalhar com ele. E eu não gostei do ritmo, não gostei dos homens que apareceram, né, até então na história. Esse romance do passado que a gente vai conhecendo, eu achei assim, o cara estúpido e eu não sabia até que ponto aquilo ali ia ser romantizado. Nada tão problemático não, só não gostei muito mesmo do personagem. E é muito diferente, né? É uma história mais antiga da autora, A Pequena Livraria dos Sonhos, se não me engano, é o último lançamento dela. E ela evoluiu muito na escrita, então esse realmente, assim, não deu pra mim e eu acabei abandonando. Eu sei que muita gente gosta, mas não era bem o que eu tava procurando e nem o que eu tava esperando da autora. O terceiro livro que eu abandonei foi O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. Esse livro é o primeiro de uma série de romance dela, e eu peguei também logo assim que terminei Vergonha, da mesma autora, que eu li e gostei. É um drama familiar. Eu imaginei que esses outros livros dela fossem seguir a mesma dinâmica. Parece que realmente segue, sabe? Eu li uma parte, né, o início desse livro, e aqui a gente tem um homem e uma mulher que tiveram perdas familiares, né? Ele perdeu a esposa e o filho, e ela perdeu o marido. E aqui o livro começa com ela voltando para essa casa em que ela morava com ele, e ela descobre que tem um novo vizinho, que é justamente esse homem, que também teve muitas perdas e se mudou para lá. E ele é bem ranzinza, ele é conhecido na cidade por não, né, ser simpático, ele trabalha numa loja. E ela fica meio curiosa mesmo, assim, né, tipo, nossa, quem é esse homem aqui que mora vizinho na minha casa? Mas eles não se bicam, eles sempre que se encontram têm desentendimentos. Enfim, eu imaginei que seria aquele livro em que os protagonistas são inimigos e depois se tornam amantes, que eles vão se conhecendo, se descobrindo, mas eu acho que eu só li uns 15% desse livro. E nesses 15%, né, assim, o ponto em que eu parei é que acontece de forma muito inesperada um beijo entre eles dois. Eles não conversam, eles não se conhecem, eles não se dão bem e do nada eles se beijam e fica aquela coisa de ai meu Deus, nos beijamos, blá blá blá. E eles não continuam, né, ficando nem nada, só que tem esse ponto, né, de por que nos beijamos ali naquela situação. E eu achei ruim porque o que eu anseio, né, em livros de romance é a hora do beijo, é a hora em que o casal se rende ali um ao outro e eu fiquei, tá, e agora? Eles vão o quê? Vão só ir conversando e perceber que se gostam? Tipo, eu não gostei dessa forma tão abrupta que a autora colocou o relacionamento. Enfim, acabei abandonando. Eu não sei se os outros livros da série seguem, né, essa forma, assim, ou se cada um tem seu jeitinho. Talvez eu dê uma chance para os outros, porque estão todos no Kindle Unlimited. E, enfim, eu gosto da escrita da autora, eu realmente só não gostei do desenvolvimento, né, desse relacionamento nesse livro específico. Saindo dos livros que eu abandonei, agora nós vamos para as minhas decepções, que, como eu falei, são livros que eu esperava muito. Não são necessariamente livros que eu não gostei. Vou falar um pouquinho de cada um, dizer se eu gostei ou não, mas que fica aqui bem claro que são livros que me decepcionaram muito, 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 porque eu tinha altas expectativas. O primeiro é A Troca, da Beth O'Leary. Eu já falei bastante sobre esse livro aqui, o quanto que eu me decepcionei, porque eu amei Teto para Dois, e eu li esse livro até o final, porque eu não conseguia me conformar de que a história era aquilo. Sabe que, para quem não conhece, né, o enredo, a gente tem a Eileen e a Lina, que são avó e neta, e elas decidem trocar de casas por uma temporada. A Lina vai ficar no interior, na casa da avó dela, e a Eileen vai para a capital viver ali um pouquinho as experiências, né, de estar em uma cidade grande. E a grande questão comigo desse livro é que, pelo menos a editora aqui no Brasil, vende como um romance que não foca em romance, um romance em que as pessoas vão, as mulheres vão se descobrir e tal, e eu não achei.
Eu achei que foca muito em romance, não necessariamente em casais, mas nas expectativas que essas duas mulheres têm e na busca delas por um companheiro. Tudo que elas fazem ali durante o livro é isso, é buscando a aprovação de alguém, é reparando se o rapazinho que está ali no ambiente tá gostando do que elas estão fazendo. E a avó, né, no caso, ela vai para a capital já com a intenção de utilizar aplicativos de namoro, porque lá na regiãozinha dela não tem tantas pessoas cadastradas e ela quer conhecer e quer viver experiências sexuais assim diferentes. É uma avó bem legal, muito mais legal do que a neta, por sinal, que o livro dá um pouco mais de ênfase na neta. E o romance dessa neta que desenvolve, gente, eu achei tão sem graça. Então, assim, foi um livro que eu concluí realmente porque eu queria saber como é que ia ser o final, mas eu não achei que valeu a pena o tempo que eu investi. Não é um livro que eu recomendo, assim, sabe? Normalmente eu deixo meio que esquecido o que eu li e ele fica ali guardadinho e eu esperava tanta coisa desse livro e é por isso que ele tá aqui nas decepções. A minha segunda grande decepção do ano, e esse daqui é provavelmente a maior decepção desse ano, é Amigo Imaginário do Stephen Chbosky. Eu tenho um vlog aqui de leitura para esse livro, e assim, ele é um livro tão extenso, e ele é vendido como um livro de terror, de suspense. Então, gente, eu fui assim, muito sedenta, sabe, por isso. E aqui nós temos uma criança, que é o Christopher, ele e a mãe, que é a Kate, estão fugindo de um ex-namorado dela, e vão parar numa cidadezinha pequena. E lá ele, enfim, né, tem algumas coisas ali que eu não vou contar tudo, mas esse menino ele se perde no bosque e ele passa 6 dias perdido nessa floresta. Quando ele retorna, ele não lembra de nada que aconteceu e a mãe dele fica assim em pânico, porque o menino ele tá assim, não tem nenhum sinal de que ele sofreu agressão nem nada do tipo, mas ele não lembra e ele passa a ouvir vozes mandando ele construir uma casa na árvore, senão todo mundo vai morrer. Essa é a grande premissa do livro e ela me ganhou assim muito bem aí. Só que eu achei que é um livro que ele se encaixa provavelmente mais até em fantasia. É um livro infanto-juvenil, na minha opinião, porém ele não dá para se enquadrar infanto-juvenil porque o autor escolheu sexualizar algumas cenas, então não recomendo para pessoas tão jovens. Quem tem um pouco de medo de livros de suspense pode até considerar sim que esse livro seja um suspense terror, não, mas um suspense sim. E eu não gostei da forma como o autor desenvolveu mesmo a história, tem muita parte religiosa. Há com certeza sim diversos significados e mensagens que quem conseguir pegar referências e tal vai curtir. Só que se você conseguir passar por 700 páginas de uma tremenda enrolação, eu não sei se você vai estar afim de ficar catando essas analogias, sabe, assim, é muita enrolação. O final do livro ele começa em 50% e se arrasta até os 100, sabe? Tem uma repetição aqui excessiva também de termos, de nomes, de apelidos. Enfim, é um livro que eu achei infantilizado, mas como tem essa sexualização, não tem como a gente classificar como infanto-juvenil. Ele tem muitos aspectos religiosos, até tem uma parte assim mais do meio pro final que você se sente numa catequese, sabe? E eu realmente não gostei de várias coisas. Esse com certeza é um dos únicos livros que eu li na minha vida e que eu não tenho coragem de recomendar para ninguém, porque eu achei muita perda de tempo e eu só consegui concluir ele porque eu coloquei o aplicativo no celular da Alexa e joguei lá para ela ficar lendo enquanto eu lavava a louça, enquanto eu fazia alguma coisa. Porque se fosse depender de eu ler cada letrinha que tinha lá naquele e-book, eu não teria conseguido. E ainda bem que esses 3 livros que me decepcionaram e os 3 livros que eu abandonei, inclusive, eu investi no e-book. Porque coisa ruim é quando você compra um livro físico e o negócio não é bom, né? Pelo menos não é bom pra você. E que também fique bem claro, tá, gente? Esses livros não funcionaram comigo. E o terceiro livro, que foi uma decepção, nem o e-book eu comprei, porque eu peguei ele gratuito no NetGalley, que é um site, se você não conhecer, me fala aí nos comentários que eu te ajudo a usar, que você se cadastre e você consegue pegar alguns e-books que as editoras disponibilizam. E a Companhia das Letras, ela costuma colocar alguns lançamentos lá. E o terceiro livro, que é Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney, foi um desses livros que eu peguei lá.
E era o livro da Sally Rooney que eu estava mais empolgada para ler. Então eu li primeiro Pessoas Normais e depois eu fui ler ele, porque eu achava que ia ser o meu 5 estrelas favoritado. E acabou que ele me decepcionou bastante. É um livro que eu gosto, apesar de estar aqui nas decepções. É um livro que eu recomendo para algumas pessoas, mas eu esperava muito mais, né? Até por ter conhecido outro livro da autora, eu esperava que ela desenvolvesse essa história de forma diferente. E aqui nós temos duas mulheres e dois homens, né? Que é o Felix e o Simon, dois homens horríveis, né? São protagonistas, assim, que eu imagino, eu espero muito que a Sally Rooney tenha colocado para mostrar o pior do ser humano, homens que não prestam, sabe? Bem isso, assim. E a gente tem a Alice e a Eileen como as mulheres protagonistas, né? E elas duas são as grandes amigas e é o elo que liga essas 4 pessoas, só que uma tá em Dublin, né, na capital, e a outra foi pro interior, por, enfim, diversos, né, motivos que vocês vão ter que ler para descobrir. E elas passam a se corresponder por e-mail. Eu achei os e-mails muito bons. A autora aproveitou esse espaço, né, dessa troca de e-mails para discutir temas políticos, religiosos, sobre a vida, sobre o universo, sobre a humanidade. E nesse momento as protagonistas, elas me parecem assim mulheres adultas, maduras, e, enfim, que sabem conversar. Só que aí a gente tem o Simon e o Felix. O Simon, ele já tá na vida da Eileen há mais tempo, ele é um homem mais velho, eles se conhecem desde criança, e o grande problema pra mim aqui é que ele é um homem mais velho que só gosta de se relacionar com meninas super novas. A Eileen, inclusive, é muito mais nova do que ele, e é até questão, assim, de crítica entre os outros personagens secundários, né? Tipo, nossa, o Simon, que surpresa, né? Trocou a namorada por uma mais nova. E é sempre assim, eles costumam, né, soltar essas coisas que eu acredito que seja a autora deixando claro que não é um comportamento que deve ser aceitável ou considerado normal. E a gente tem o Félix, que a Alice conhece ele lá nessa casa do interior, em que ela tá ficando pelo Tinder, né? Um livro super atual, super, assim, contemporâneo, que a Sally Rooney realmente, assim, ela busca representar a sociedade, e que a gente tem protagonistas ali na casa dos 30 anos, né? 20 e pouco, 30. E eu esperava me identificar muito com eles, mas a forma como eles se relacionam, gente, assim, é nada saudável. Nada, 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 nada. Essas mulheres aceitam cada situação para estar ao lado desses homens, que eu realmente fiquei esperando um momento em que ia ter alguma mudança, mas enfim, de forma geral, assim, os relacionamentos e tudo, eu fiquei com tanta raiva lendo esse livro. Esse é o sentimento, assim, raiva, 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 raiva. Passei muita raiva lendo, mas eu sei que ele agrada algumas pessoas e que ele é um livro que serve muito pra gente trazer essas discussões, né, de relacionamentos e tudo, sempre entendendo que, ao meu ver, a autora não tá colocando isso como saudável, como bacana, e sim uma crítica a esse tipo de relacionamento. Mas é um livro que me decepcionou, porque eu esperava muito, 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 muito. E agora a gente vai para a parte boa do vídeo, né? Que são as minhas surpresas e os meus favoritos. Bom, a minha primeira surpresa de 2021 foi Cidadã de Segunda Classe, da Basha Micheta. É uma das resenhas também que eu mais gosto aqui do canal, então eu vou deixar aí o link para vocês. E eu considero uma grande surpresa, porque eu não conhecia a escrita da autora, eu não sabia o que esperar. E o livro dela mais famoso é As Alegrias da Maternidade, que eu inclusive já comprei, ainda não li, porque eu recebi faz pouco tempo. E esse daqui foi um presente de aniversário do meu namorado, então ele meio que viu alguma recomendação assim com relação ao autor e escolheu me dar esse. E, gente, assim, ele acertou em cheio, porque é um livro que eu amei. Eu amei a forma como a autora conta a história, eu amei a edição, sabe? É um livro muito, muito, muito bonito. A dublinense, ela sempre capricha nos livros. E aqui nós vamos viajar para a Nigéria, né, dos anos 60, e conhecer a Ada, que é uma mulher que sempre sonhou em estudar e morar na Inglaterra. Lá na Nigéria, pelo menos na época, né, em que a autora retrata aqui no livro, era muito comum que ingleses fossem para a Nigéria, e lá eles eram super bem recebidos e ocupavam cargos de respeito. Daí eles tinham, né, pelo menos assim, essa imagem de que a Inglaterra era um lugar muito bacana, de que os ingleses eram muito legais, então ela tinha esse deslumbre, né, de ir morar lá. Enfim, aqui a gente vai conhecer a parte cultural, né, em que mulheres não são permitidas, assim, nem que tenha muito estudo, porque daí quem é o homem que vai querer casar com uma mulher super estudada, ela tem que saber cozinhar,
tem que dar muitos filhos para a família. E a Ada, ela se vê assim nesse impasse de tentar convencer a família dela de que ela também quer estudar, assim como o irmão dela, e ao mesmo tempo ela foi criada nessa cultura, então ela também quer ser uma boa esposa. Daí, com o passar, né, aqui do livro, a Ada acaba indo sim para a Inglaterra, e é aí que a vida dela começa a piorar muito. É um livro que vai abordar a violência doméstica, a situação da mulher, né, a opressão à mulher, diversas violências. Então, assim, se você for ler, vá com cuidado, assista a resenha que lá eu falo um pouquinho mais, mas foi um livro que eu amei e eu quero ler tudo dessa autora. A minha segunda surpresa foi um livro que eu li em e-book e eu ainda vou comprar a edição física, que é Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. Foi meu primeiro contato com a autora, agora eu já li outros livros dela e esse continua sendo o que eu mais gostei. Porque aqui a gente tem um drama familiar que se passa nesse universo, né, que a autora gosta de explorar, que são de personagens famosos fictícios. E aqui nós vamos ter o Mickey Riva, que é um cantor de muito sucesso, pelo menos ele foi, né, e nas décadas ali de 60, 70, e nós vamos ter duas linhas aqui nesse livro, que é a década de 60, ele conhecendo a June, que foi a esposa dele, e na década de 80, que são os filhos do Mickey Riva vivendo ali. A gente vai, através desses dois pontos de vista, né, tentar entender o que aconteceu com o Mickey, com a June, por que os irmãos, né, eles tão novos ali na casa dos seus 20 anos, já vivem sozinhos, eles que precisam se sustentar e eles são famosos, né? São os filhos do Mickey Riva. Então a parte assim como a fama foi explorada nesse livro, eu gostei muito e eu amei a June. É uma personagem que assim eu queria pegar ela e abraçar, sabe? Dizer, calma, vai dar tudo certo. E ela, para mim, é a grande protagonista nessa linha do tempo dos anos 60, em que a gente vai conhecer ela e o Mickey Riva mais jovens. E na década de 80 é a Nina, que é a filha dela mais velha e que acaba meio que tomando de conta ali dos irmãos. Gente, é um livro assim muito, muito, muito bom para quem curte drama familiar. É assim, um prato cheio. Eu vou deixar também a resenha desse livro, em que eu falo um pouquinho mais, sem spoiler, né? E com certeza assim, é uma boa recomendação para quem quer conhecer a escrita da autora ou para quem já conhece, mas está em dúvida e se lê ou não, e não precisa ter lido nenhum outro livro dela, tá? Para ler esse pode ser o primeiro e eu tenho certeza que vocês vão amar. A minha terceira surpresa desse ano foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu que achava que não ia gostar desse livro porque os protagonistas são adolescentes, por isso que eu estava botando tanta fé em Belo Mundo Onde Você Está, me surpreendi porque eu amei. Eu amei a série também, tá? Porque esse livro ele foi adaptado para uma série e eu amei tudo. É o único livro dela que eu tenho físico, talvez seja o único mesmo que eu vá ter. Eu achei a edição linda. Não li aqui, tá? Eu li em e-book, eu havia comprado. E, gente, olha aqui que lindo, eu achei lindo isso daqui, mas enfim. Eu adorei esse livro, aqui a gente tem a Mariana e o Connell, eles, quando começa o livro, eles estão no terceiro ano do ensino médio, se passa na Irlanda também, e eles estão naqueles preparativos já para a faculdade. A Mariana é bem estranha, na escola ela sofre bullying, e o Connell é o, né, o famosão lá, o popular, o que joga futebol, então ele tem já uma base ali de amigos e ele tem vergonha de que as pessoas saibam que ele está se relacionando com a Mariana. A mãe dele é diarista lá na casa da Mariana e é aí que eles meio que se conhecem um pouco melhor e passam a se relacionar. Só que, né, no início, assim, pouco tempo já do livro, que é um livro curtinho, eles vão para a faculdade, eles acabam indo para a mesma faculdade, eles combinam isso, tá? E quando ele chega lá, ele demora um tempo para encontrar ela porque aconteceu algo lá na escola e eles não estão mais juntos. E quando eles se reencontram, ele é o cara do interior que está super deslocado na faculdade e ela é a menina rica que veio do interior e está vivendo muito bem na universidade, ela tem amigos, enfim, ela vai em festas e ele fica bem surpreso porque o jogo virou, né? E agora ele que é o esquisitão. Então ele percebe aí cada vez mais, né, o tanto de sofrimento que ele fez ela passar, isso assim, à toa. Enfim, vários temas são abordados aqui nesse livro. A gente tem relacionamentos tóxicos, tem essa parte de saúde mental também, assim, de forma individual, né? E eu gostei muito, 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 muito. É um livro que eu recomendo não só para pessoas mais jovens, né? Eu já tô quase na casa dos 30 e eu amei. Então, assim, quer conhecer Sally Rooney? Pode pegar Pessoas Normais, que é um excelente livro.
E agora nós vamos para os meus 3 favoritos. Esses livros eu já esperava gostar muito deles, por isso que eles não foram surpresa e eu acabei amando. Então, esses 3 que eu acabei de falar para vocês, amei também. Só que esses agora são os que eu realmente considero os meus favoritos de 2021. Eu não tenho ordem, tá, de preferência, eu gosto muito dos 3 de forma diferente e ao mesmo tempo igual. Então vou começar pelo último que eu li, que é A Pérola que Rompeu a Concha, da Nadia Hashimi. Todos os 3 têm resenha aqui no canal e esse livro ele é incrível. A gente vai aqui para o Afeganistão, conhecer a realidade de mulheres, conhecer cultura. A gente vai ter 2 linhas também narrativas, aqui é uma história dentro de uma história. Primeiro nós vamos conhecer a nossa protagonista, ela tá narrando a história da infância dela, né? Ela já tá mais adulta quando ela tá contando pra gente. E aí ela vai narrar as dificuldades dela com a família, né? O pai dela que trabalhava por senhores da guerra, enfim, o vício dele em ópio. A gente tem, assim, diversos temas sendo abordados, mas o que eu considero super interessante nesse livro é o quanto que ele vai falar da opressão da mulher, né, por ter nascido mulher, e também a busca dessas 2 mulheres por liberdade. Nós vamos ter a Ramira, eu acho o nome dela, que ela vai narrar a história pra gente quando ela já é adulta, né? Ela vai contar desde a infância dela, como que foi. Ela se tornou uma baixa poste, que é quando a mulher passa, né, a criança, na verdade, mulher, a criança, menina, passa a se vestir de menino para ter mais liberdade, para conseguir ajudar a família nos afazeres ali, né? Aí comprar coisas no mercado, porque não é permitido às mulheres fazer isso. E também da tataravó dela, né? Muitos anos antes, que é uma tia da Ramira, que está contando essa história tanto para ela quanto para a gente. Então a gente vai conhecer a história da Shekiba, que foi uma mulher que também se vestiu de homem, só que de uma forma diferente, né? Ela perdeu toda a família, ela trabalhou muito. Gente, assim, é uma jornada esse livro. Eu acho que ele tem umas 500 páginas e eu li muito rápido porque a escrita da autora é incrível. Ela conta pra gente de forma que tu não quer largar o livro. Quando termina o capítulo, tu precisa saber o que vai acontecer no próximo, sabe? Ela tem esse estilo, assim, muito perspicaz de te prender realmente nessa história. Por mais que seja uma história sofrida, tu quer saber como é que vai terminar, então eu recomendo demais. Eu comprei um outro livro dessa autora e eu tô esperando amar muito, 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 muito. E eu recomendo demais, principalmente assim, É um livro, um romance histórico, tá? A autora, ela, apesar de que nasceu nos Estados Unidos, os pais dela são lá do Afeganistão, ela conheceu o Afeganistão e foi aí que surgiu essa vontade de escrever histórias sobre essas mulheres. Então ela colocou assim, né, elementos realmente de mulheres que existiram, de mulheres que ainda vivem lá. Ela misturou essas histórias e ela criou um lindo, lindo, lindo livro, muito sofrido, mas também muito bacana, sabe, de ler. É uma viagem mesmo cultural. Enfim, eu amei demais, recomendo mesmo aí para todo mundo. Um outro livro que eu favoritei e amei muito esse ano foi Por Favor, Cuide da Mamãe. É um livro de uma autora sul-coreana, que eu vou colar aqui o nome dela, é Kyung Suk Shin. Ela vai contar pra gente a história de uma mãe que se perde aqui no metrô, né, na capital lá da Coreia do Sul, e o marido não percebe que a mulher se perdeu, e aí quando ele se dá conta, ele não consegue mais encontrar ela, porque ele já tá um pouco longe, né? Ele já pegou o metrô e ela ficou na plataforma. Daí ele e os filhos começam a busca por essa mulher e eles ficam desesperados porque os dias vão passando, as semanas vão passando e eles não conseguem encontrá-la. O que me tocou muito é a forma como a autora escreve. A cultura da Coreia do Sul, né, da Ásia de forma geral, eles têm uma forma diferente de contar histórias. Eu sou apaixonada pelos dramas coreanos, eu assisto muito. E aqui eu consegui ver muitos aspectos deles, né? A forma como narra é completamente diferente do que a gente está acostumado aqui com os nossos livros ocidentais. E, por exemplo, o primeiro capítulo, ele é a filha, né, a filha mais velha, eu acho, e ele é narrado em segunda pessoa, então parece que você é a filha dessa mulher que se perdeu, né? O livro ele vai sempre falando, você não fez tal coisa por ela, você poderia tê-la ajudado, e a família vai viajar também nessas lembranças e tentar
se conectar com essa mulher que se perdeu e que eles descobrem que não a conheciam. Eles não sabem absolutamente nada sobre ela. Isso é muito triste, é muito chocante também. E à medida que eles vão se dando conta disso, gente, assim, é um livro muito sensível. O último capítulo, que é o capítulo narrado pela mãe que se perdeu, eu achei sensacional a forma como escolheu, assim, como a autora escolheu finalizar essa história. E a forma também como eles enxergam doença, morte, é muito diferente, né? A parte religiosa. A gente vai conhecer outros personagens também secundários, e aí a forma como eles lidaram com a morte, né, desses personagens. Então, é realmente um livro que eu recomendo. Ele é muito difícil achar a edição física para comprar. Eu ainda não achei, nem usados, que eu encontrei usado estão custando R$ 80, mas o e-book tem à venda na Amazon. E eu vou deixar o link para que vocês possam comprar todos esses livros aqui na caixinha de descrição, tá? Esse realmente, assim, nossa, é muito, muito, muito sensível, muito tocante. Eu fico emocionada só de lembrar dessa história. Provavelmente seja o meu livro preferido do ano todo. E o último livro que eu tenho para conversar com vocês aqui nesse canal, não poderia ser outro, é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E aqui nesses meus 3 favoritos a gente vai viajar, né? O primeiro nós vamos para o Afeganistão, o segundo nós vamos para a Coreia do Sul e agora a gente vai para a Chapada Diamantina, ali a região, né? Próxima à Chapada Diamantina, na Bahia. E o Itamar, ele é um geólogo, ele trabalhou durante muito tempo ali na região. Então há muitos aspectos aqui nesse livro, gente, que eles são muito reais, sabe? Para quem tá por fora do enredo, é que a gente vai ter 2 irmãs que elas têm o destino delas entrelaçado ali por um acontecimento, né, na infância. A primeira parte do livro, o livro é dividido em 3 partes. É uma das irmãs narrando e a gente só vai descobrir qual das 2 está contando a história no final dessa primeira parte. E ela vai narrar um pouco da infância ali delas, assim, um pouquinho juventude, né? E esse incidente também que aconteceu, como que eles vivem, a família dela vive em uma fazenda. Eles trabalham em situações análogas à escravidão, tudo que eles plantam é do dono da fazenda, a casinha deles não pode ser permanente, sabe? Eles têm que construir com materiais que sejam facilmente demolidos, não pode usar tijolo. Enfim, é uma situação assim muito difícil e o autor, de forma brilhante, não datou o livro, né? A gente não sabe em que época ele se passa e ele inclusive pode se passar nos dias atuais, como ele pode se passar na década de 80 e de 90. É muito bacana. A escrita do Itamar, ela me ganhou, assim, na primeira página eu já estava super envolvida. Eu amei conhecer a Bibiana, a Belonise, a família delas, a parte da religião também, que só tem lá nessa região, e ele conseguiu trazer aqui no livro, e enfim, eu amei o desenvolvimento. Aí na segunda parte a gente vai acompanhar a outra irmã, né, já ali na adolescência, início da vida adulta, quando uma das irmãs ali já vai formar sua família, e aí a outra também. Então a gente vai acompanhar realmente elas crescendo, se desenvolvendo, e os aspectos também da família, o que eles esperam. Tem um personagem que aparece que ele é mais sindicalista, então ele vai atrás, né, de a gente tem que lutar por nossos direitos, e a gente vai ter isso também no livro, essa parte política. E também, assim, como que as pessoas que já estão acostumadas a viver ali naquela situação, como que elas encaram esse personagem que está tentando mudar, que está tentando conseguir direitos, que eles ficam sempre com aquele receio de, mas se a gente for no patrão atrás disso daí, vai ser ruim pra gente, sabe? Porque eles vivem dessa forma em que eles são induzidos a acreditar que aquilo ali é o melhor que tem pra eles. Então, é um livro que eu amei muito. Tem um outro livro do Itamar que é de contos, e eu quero ler agora ainda em janeiro, porque a escrita dele realmente, assim, me ganhou. Então, eu acho que é isso. Falei que fiquei rouca aí sobre esses 12 livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que 2022 seja muito melhor pra gente, que seja um ano, assim, com uma energia diferente. Eu não tô criando metas para minha vida, eu fiz apenas essa meta literária de ler 50 livros ao longo do ano, e também não vou me forçar, eu sempre leio no meu ritmo, e eu espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal, continuem conversando comigo sobre nossas leituras também lá no Instagram, que geralmente as pessoas acabam falando mais comigo lá até do que aqui, tá? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.